Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. A todas as eleitas, glória a Deus. Todas as irmãs do grupo, né? Cristo é a resposta. Estamos muito felizes e gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos permite estar aqui nesta noite. Eu estou assim... Hoje eu amanheci procurando um cartaz, alguma coisa, de que acho que a irmã Lourdes me pregou uma peça, porque eu não estava assim acreditando. Ainda cheguei a querer correr, né? Eu vi até a peça das irmãs aqui, o jogral maravilhoso, e dizendo, né, que a gente vai com coragem, que a gente vai com fé, se levanta. E eu estou aqui nesta noite por fé, pela graça do Senhor e pelas promessas dele, agradecida a Deus pela vida da pastora Lourdes, da irmã Lourdes, que é presidente, né, deste campus Salvador, dessa maravilhosa cidade, o pastor Valdomiro, todos os pastores aqui na retaguarda. O pastor Márcio mandou um abraço, disse que não veio porque eu não deixei, porque ia ser muito complicado, né, gente? Muito complicado. Ele disse, eu vou, como seu motorista disse, não, quem vai é o diácono Henrique, meu genro, e as intercessoras me levar. Você fica aí no culto intercedendo por mim, que eu vou lá falar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite, né? Oramos, falei com uma Irmã Lourdes, a senhora tem certeza? Ela disse, tenho. Eu disse, eu só sei pregar no ciclo de oração, irmã Lourdes. Ela disse, pode vir assim, que é assim mesmo que eu prego. Eu disse, glória a Deus, então vamos lá. Deus abençoe, está lindo a festa, né? Este culto maravilhoso para o Senhor. Ticiana, nossa ovelha ali do campo de Arembepe, que já deu lugar a Deus aqui. Eu digo, eita, Jesus, parece que cantar é mais fácil, Senhor. Mas o Senhor que nos chamou, Ele garante. Nossa irmã Elisete, nossa irmã Rose, nossa irmã Lila, que está ali intercedendo. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Luciana, amiga, Deus abençoe. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui, né, no tema que desse ano tem sido bem trabalhado, né, das eleitas. Está em 1 Pedro, o capítulo 2. Eu vou ler do 4 a seguir até o 10. Diz assim, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também a Escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a cabeça de esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Que palavra poderosa, aleluia. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Aplique aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que as irmãs têm ouvido muitas mensagens nesse período, né? Mas eu sei que Deus tem algo para dizer ao teu coração nesta noite. Nem que seja reafirmar que você é uma pedra viva. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração.
pedra, vós sois pedra viva. Cristo é a pedra principal, a pedra viva, mas ele disse, vós também sois pedras vivas. E eu vi muitas pedras vivas glorificando, adorando a Deus neste dia. Irmãos, nós sabemos, nós vivemos num mundo onde tem pedra, tem cimento, tem cerâmica, tem vários tipos, e nós já vimos pedra de cristal, pedra de diamante, joias preciosas, e muitas pedras reluzentes. Mas vocês aqui, quem já viu uma pedra viva? Alguém já viu uma pedra viva? Eu até pesquisei na internet, viu? Diz que na África tem pedras vivas. Mas eu quero te dizer uma boa notícia. Você está junto de uma pedra viva nesta noite. E essas pedras vivas estão, alegres, estão reluzentes, estão brilhando. Olha que desde que começou essas festas, né, esses pré-congressos, tem sido lapidadas pedras. Então, eu quero te dizer, você é uma pedra viva. Se alguém te perguntar se já viu uma pedra viva, eu já vi. Você já viu Jesus, né? Você já viu Jesus em revelação, você sente Ele. Ele é a pedra principal que foi posta e muitos se escandalizaram, muitos rejeitaram. Mas para aquele que recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Eleita, nação santa, sacerdócio real. Sabe o que é ser um sacerdócio? Ter um sacerdócio é você ter liberdade de chegar diante de Deus, de levar diante dele as suas queixas, de levar diante dele aquilo que deseja o teu coração, aquilo que só ele conhece, que só ele sabe. Você não precisa de alguém. A gente pede, né, para interceder. Hoje eu vim com as intercessoras, digo, vocês vêm orando por mim. A gente sempre ora pelo nosso marido, pelos nossos filhos. Você está sempre orando por alguém para interceder, isso é ajudar. Mas você tem a liberdade, como pedras vivas, de chegar diante da pedra principal, que é o nosso Deus, e te apresentar, deixar suas queixas. A palavra do Senhor diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem para com o Pai um advogado, Jesus Cristo. Ele é a nossa principal pedra viva, e você também é. Então, irmão, você não é pouca coisa, você não é alguém que, né, às vezes as pessoas, tem muita gente que não se sente realmente, às vezes você é levado, Deus te leva a situações e te eleva, e que você chega assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como foi que o Senhor fez isso? Mas você sabe que você é um chamado filho de Deus, uma eleita, uma nação santa, um povo adquirido, e não foi com qualquer coisa, e não foi por qualquer preço, foi a preço de sangue. E a pedra tem muito significado, irmãos. E a gente, Deus me deu a graça. Eu estava hoje fazendo as minhas coisas, me organizando para vir, e dizendo, amanhã eu serei outra pessoa, depois do culto de hoje. Porque, irmãos, eu fiquei até doente no início do mês, quis desistir. Porque, irmão, minha filha mais velha, hoje eu sou vó, tenho 6 dias sendo vó, literalmente. Mas pense, irmão, eu tinha uma viagem para Israel, eu tinha esse culto, tinha minha filha para dar luz, e aí eu comecei a ficar tão agoniada, tão temerosa, que isso abalou minhas emoções, entre outras coisas, e eu fiquei assim uns dias bem ruinzinha das emoções.
E aí eu falei, meu Deus, irmã Lourdes, a senhora não quer desistir, não? E aí, irmã Lourdes, não. E eu sabia que da viagem de Israel não podia desistir. E minha filha, no dia que eu estou fazendo as malas, queria ter o bebê. E ficou lá naquela agonia, e eu disse, Jesus, tem misericórdia, como é que vai ser? E nesse período que eu não estava muito bem, eu estava ouvindo uma pregação. E ouvi uma pregação falando sobre ânimo. E falando sobre coragem. E eu disse, Senhor, e naquele jeito que o pastor pregava, parecia que era o desânimo era como um demônio. E eu coloquei a mão na minha cabeça e disse, Senhor, vai repreendendo. Vai expulsando todo desânimo. O que o Senhor disse que eu vou viver, eu vou viver. E se eu tenho que viajar, eu vou viajar. E se eu tenho que pregar lá na Liberdade, eu vou pregar. E eu vou ver minha filha ter bebê. E vai dar tudo certo para a glória do teu nome, porque o Senhor vai me revestir de força e coragem. Irmão, porque tem muitas coisas que traz temor ao teu coração. E a coragem, você agir com coragem, não é dizer que você não tem medo, mas é você mesmo temendo, sabendo que um Deus te ajuda e te encoraja, e Ele diz, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo, você é uma pedra viva, você é uma eleita do Senhor, foi eu que te tirei do poço, do lamaçal, e te coloquei sobre uma rocha, firmei os teus pés, foi eu que te tomei pela tua mão e te digo, tu és meu, não temas. E é assim que a gente vai viver. A gente pode chorar, a gente pode temer, o mar pode estar alto, mas você vai passar, porque quem te chamou garante. E ali minha filha ficou naquele estado, e eu coloquei umas pessoas para tomar conta dela, botei meu genro ali, disse, você fica aí na alerta, se ela te ligar, você leva para o hospital, porque eu vou viver o que o Senhor falou que eu vou viver. E quando eu saí, ela disse, maninha, pode ir, eu estou na mão de Deus. Eu disse, está em boa mão. E saí chorando para o aeroporto. Deus guardou ela, esperou a gente voltar. E agora, depois que eu cheguei, ela teve bebê, chorei. Não quis ir lá para a maternidade, fiquei em casa orando. E quando ela estava naquele momento difícil, que todas vocês que já teve um filho sabem, coloquei as intercessoras em oração, e Deus fez um milagre, abençoou, tomou a equipe lá, fez algo maravilhoso por ela, ainda assistiu o parto dela e disse, que parto lindo. Ela disse, mãe, até os médicos tiravam foto e filmava. Eu disse, Deus é aquele que visita, Deus é aquele que guarda, Deus é o que chama, o que garante o teu chamado, porque você não está só, Ele é a pedra principal, Ele é o nosso maior general de guerra. E lá em Israel, uma coisa que me chamou a atenção, quando Deus colocou no meu coração para falar nessa noite sobre pedras vivas, é que lá diz que não se leva flores para o sepultamento, porque flores murcham e morrem. Eles levam pedra como memorial. Então você é pedra, e o Senhor disse que quando chegar naquele dia, Ele vai te dar uma pedrinha com teu novo nome. Oh, aleluia, irmãos, a gente pode passar luta, pode passar tribulação, vai vir vontade de desistir muitas vezes, porque nós não somos iguais. Às vezes a tua força não é igual à força da irmã, às vezes você queria ter essa força, fazer e acontecer, mas nós não somos iguais, mas o Senhor te conhece. O Senhor te contempla, e tudo que Ele prometeu para você não vai cair por terra, não vai cair uma letra, não vai cair uma vírgula, não vai sair um ponto do lugar, porque o Deus que te chamou, Ele garante, Ele é fiel.
Ele é fiel, ele diz assim: ó, levanta e resplandece. Levanta e resplandece, porque já vem a minha luz, ela vai brilhar sobre ti. Pedras vivas brilha. E é um brilho diferente, irmão. É como o Jogral falou aqui, não é pela aparência, não é pela beleza física, mas é pelo que você carrega no seu coração. Hoje à noite, quando eu estava sentada aqui, e que eu olhei para vocês, que talvez seja o maior público que eu estou pregando, eu disse: oh Senhor, eu estou feliz. Porque se o Senhor não quiser falar, o Senhor não fala. Mas se o Senhor quiser falar, o Senhor fala. E se eu tenho certeza que o Senhor conhece o meu caminho. O Senhor me conhece dentro da minha casa. O Senhor me conhece dentro do meu quarto. O Senhor conhece a minha história. O Senhor te conhece, improvável, quando ninguém te viu, quando você não teve ninguém para te assistir, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor é aquele que não desampara. Oh, aleluia. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de Jonas. Porque a mensagem do Senhor diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Despertar é diferente de acordar. Acordar, a gente acorda todo dia. Mas despertar é diferente. Chega um dia, como aquela mulher do fluxo de sangue, todo dia ela acordava e ia buscar solução para o seu problema. Mas teve um dia que ela ouviu falar de Jesus e ela disse: eu vou tocar nele. Ela se despertou e enfrentou aquela multidão. Então, acordar é diferente de despertar. Jesus diz: desperta tu que dorme, e Cristo esclarecerá. Despertar fala de conhecimento, fala de entendimento. Aí eu estava lendo sobre Jonas, que Jonas, Jesus mandou ele ir para Nínive e pregar a Nínive, mas ele pegou um barco para Tarsis. E como os irmãos todos conhecem a história, veio uma grande tempestade. E aqueles homens começaram a orar e disseram: vamos orar, cada um ao seu Deus, e ver o que vai dar. E não aconteceu nada. E eles começaram, outro disse: vamos lançar sorte, ver com quem está esse problema. E como aconteceu, está na vida de Jonas. E ali, o homem foi até o porão do navio e disse assim: o que está acontecendo com você? Desperta, dormente. Levanta. Vamos ver essa situação. E ali, quando tiraram sorte, caiu sobre Jonas. E ele disse: foi por causa de mim. Foi por causa que eu não obedeci. Porque vocês viram que aqui na palavra de Deus, para os que desobedecem, para os rebeldes, é pedra de tropeço. Aquele grande mal aconteceu ali, porque tinha um desobediente no barco. E quando a sorte caiu sobre Jonas, ele disse: lance-me ao mar. Lance-me ao mar, porque Deus vai acalmar, o vento vai aplacar. E assim foi. O vento se acalmou. E ali ele clamou ao Senhor, porque Ele é Deus. Deus é um Deus cheio de amor e misericórdia. Às vezes a gente até sai do curso. Às vezes a gente até erra. Às vezes a gente está dormente. Às vezes a gente não despertou ainda. Mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. E quando Jonas estava ali naquela situação, no fundo do mar, ele disse que do ventre do inferno eu clamei ao Senhor, e o Senhor enviou um peixe, e que pegou Jonas e lançou no mar, ou lançou na areia, lançou na praia.
Deus tem sempre um socorro para dar. Mesmo aqueles que tentam fugir e ficam dormentes, não está desperto para aquilo que Deus quer fazer. Espero nesta noite que você, como eleita de Deus, eleita do Senhor, uma nação santa, esteja desperta para entender o que Deus tem para você. Porque na minha situação, mesmo que eu tivesse medo, mas eu disse, eu vou com medo mesmo, porque eu sei o Deus que me chamou. Eu sei o Deus que fez na minha vida, e minha obrigação é obedecer ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem chamado você, mas obedeça. Desperte, irmão, para aquilo que Deus tem na tua vida. Porque às vezes há uma promessa. Tinha uma promessa de que Israel ia voltar do cativeiro, mas o tempo já estava passando, e você vê que um profeta ora e diz, Senhor, já é tempo de operares, porque 70 anos já se passaram, olha para nós, e começou a clamar ao Senhor. Às vezes tem situação que Deus já te prometeu, que Deus já te falou, mas Ele está esperando você se movimentar, e orar ao Senhor, porque Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Pode parecer difícil aos teus olhos, pode te parecer difícil para a tua família, alguém pode não acreditar em você, mas você não pode deixar de acreditar em Deus, porque aquele que te chamou, Ele garante, Ele faz, Ele é poderoso, Ele guarda, Ele restaura, Ele cura, Ele transforma, Ele molda, Ele trabalha, e Ele vai aonde você não pode ir, Ele faz o que você não pode fazer, aquilo que você não tem condições, não tem jeito aos seus olhos, Deus faz. Irmão, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Ele vai fazendo as coisas acontecer, Ele vai encaixando como um quebra-cabeça. Você agora, às vezes eu vejo alguns problemas, eu tenho uma filha caçula, né? E a gente vai tratando ali, ajudando como adolescente e tal. E eu digo, meu Deus, que fase difícil é a adolescência. Todos nós passamos por ela. E às vezes as pessoas olham assim, não vê expectativa nenhuma de futuro. Acha que não vai conseguir. E às vezes até nós, já mais maduros, a gente olha alguma situação e diga assim, só o Senhor. Mas é só o que o Senhor está esperando mesmo você dizer. Porque quando você diz só o Senhor pode fazer, aí Ele entra e faz. Ele diz, vai por aqui, age assim, dá esse passo, ore por isso aqui. Aí às vezes nem é você que ora, é Deus que ora por você. Porque a palavra do Senhor também diz que Ele intercede, o Espírito intercede por você, com gemidos inexprimíveis. O Senhor diz, eu vou para o céu, mas não vou deixar vocês órfãos, deixarei um consolador. E engraçado que ali em Israel a gente teve no cenáculo. Irmãos, é lindo demais ter Jesus. É lindo demais ter o Espírito Santo na nossa vida. O que seria de nós sem Ele? Nós só somos pedras vivas por causa dEle, porque senão estava todo mundo morto. Com um vivo morto, sem poder se levantar, como diz, né? Um cantor, ele fala, não me deixe, porque senão você é um vivo morto, sem poder me levantar. A gente só tem que estar morto para o pecado, morto para esse mundo, para esse sistema que nós estamos vivendo. Mas para Deus temos que estar vivo. E quando a gente chegou ali no cenáculo, irmãos, onde os discípulos esperaram 120 dias até que o Espírito Santo descesse, a gente sentiu a presença do Espírito Santo.
E foi tão incrível que os irmãos começaram a se ajoelhar, começaram a falar em línguas estranhas, começaram a orar, e nós fomos expulsos ali daquele lugar. Porque não pode. Às vezes você pensa assim que é um clima todo de adoração. É adoração porque você conhece pela Bíblia. Mas muitos continuam com o entendimento fechado. Muitos já se converteram. Agora é tão lindo ver as ruas, ver tudo que Deus fez ali. E ali nós começamos a nos derramar, a ser renovado. E o segurança disse, não pode. Tem que visitar em silêncio. Mas não tinha como ficar em silêncio, as pedras vivas do Senhor, sabendo que ali foi o lugar onde Ele derramou o seu Espírito, e que está conosco até hoje, e não vai tirar até que nós sejamos arrebatados, até que nós estejamos lá, vivos, glorificando, adorando a Ele eternamente. Por isso, receba esta mensagem nesta noite. Alegra o seu coração em Deus, porque você é pedra viva, e Jesus é a pedra angular. Ele é a primeira pedra de um edifício, de uma construção, e Ele te chamou para ser pedra viva, para ajudar a reconstruir novas vidas. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Deus continue abençoando a irmã Lourdes, que eu vejo ela como uma pedra viva, edificando muitas mulheres, e está num congresso ali, está em outro lá, e Deus fortalecendo, fazendo brilhar, porque quando nós nos levantamos, nós também somos espelho para outros, para outras pedras começarem a brilhar, porque Deus te chamou para ser pedra viva. Deus continue abençoando em nome de Jesus.